Oi? Desculpa, não entendi o que você falou. Sei. Oi? Meu nome é Isaac. Eu fui no cinema ontem só para ver o Tropa de Elite 2. E a qualidade dele, a produção, a gente vê que chegou num nível muito grande, é quase que perfeito o realismo que ele passa. E se eu soubesse que era assim no cinema, eu teria ido ver o Tropa 1. Só que já tinha um DVD em casa e... Ah, mas agora você vai ver os Aí é que a minha dúvida, como que esse material todo escapa assim da... Foi na produção que escapou que teve essa falha de segurança de sair o material inteirinho e parar nos camelôs? Bom, eu vou responder a sua pergunta e depois eu conto essa historinha para finalizar aqui. O Tropa 1, que foi um filme que vazou, né, praticamente, quer dizer, boa parte das pessoas acabou vendo o filme num DVD pirata. Ele vazou na empresa que legendava o filme. A gente estava, nem é o corte, a versão que todo mundo viu, nem é o corte final, a gente ainda mexeu. O filme que foi para o cinema é diferente do DVD. É um filme que não estava finalizado, né? Dá para ver a diferença entre o filme que você monta depois que você finaliza. Não tinha som, não tinha as músicas corretas, não tinha correção de cor, não tinha nada disso. O DVD pirata que acabou vazando. Ele vazou na empresa de legendagem, porque eles estavam legendando porque precisava mandar para os Estados Unidos. E também porque naquela época, foi 2007, não se falava sobre isso. Não existia essa neura de... As pessoas não estavam interessadas de ver um filme nacional antes do filme chegar ao cinema. Quem é que ia querer um DVD pirata de um filme que ninguém sabia o que era? Antes do Tropa de Elite 1, óbvio, depois que o filme fazia sucesso no cinema, quando se conseguia uma cópia pirata DVD, o filme já era um assunto, aí sim, evidentemente que rolava no mercado informal. Mas antes do filme existir, isso nunca tinha acontecido. Isso gerou que todas as outras grandes produções nacionais depois do Tropa de Elite 1 começaram a se preocupar muito mais com isso. Então todos os filmes têm o que a gente chama de marca d'água, tem o nome, se o DVD vai sair para uma pessoa, vai o nome da pessoa no DVD. Começou essa neura que não existia antes. Então foi assim tanto é que o Tropa de Elite 2 existiu aí um grande trabalho, uma equipe responsável pela segurança durante todo o processo de montagem para que o filme não vazasse e não vazou. O que foi ótimo, porque as pessoas foram ao cinema, né? Ou, quer dizer, pelo menos estão indo ao cinema. Inclusive bateu o recorde. Bateu terça-feira, bateu o recorde do Dona Flor e seus dois maridos, que era o filme que aí com certeza muitos de vocês não tinham nascido na época do Dona Flor. E bateu terça-feira, quer dizer, o filme brasileiro mais visto desde que começou-se a contar, né? Porque diz que antes, pode ser que tiveram filmes que fizeram mais, mas ninguém contava, então não tem como saber. Mais de 10 milhões e 700 mil espectadores. É uma resposta. Quem é que foi ao cinema ver Tropa de Elite 2? Olha só, tá vendo? Ainda tem gente para ir, dá para aumentar esse número um pouquinho. Então, deixa eu contar rapidamente aqui essa história do Tropa de Elite 1, que eu acho que ela é muito significativa. Ela é um extremo, tá? Eu vou contar uma história que aconteceu, que é um extremo do que pode acontecer na montagem de um filme, mas eu acho que dá para ilustrar e vocês vão entender. E vai servir mais para quem assistiu o Tropa de Elite 1. O Tropa de Elite 1, ele foi um filme que foi escrito e foi filmado para um personagem chamado Matias, que é o policial. Quem assistiu o filme eram dois policiais, o Neto e o Matias.
né? Ele é a história, o Tropa de Elite 1 era a história de um cara que entrava na polícia por causa do amigo, porque ele precisava de um emprego para pagar a faculdade. É a história de dois amigos que cresceram juntos, e um entra na polícia e carrega o outro. E esse cara que não quer ser policial, e na verdade quer ser um advogado, acaba optando por ser policial e chega à Tropa de Elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele era um filme sobre esse cara. Ele era um filme sobre o ponto de vista. Ele mostrava a polícia do Rio de Janeiro sob o ponto de vista de um aspirante, um cara que entrava, que era completamente leigo no assunto, não sabia como funcionava aquilo e ia descobrindo. Um personagem chamado Capitão Nascimento era um mero coadjuvante. Ele aparecia na metade do filme final. Tanto ele era coadjuvante que cogitou-se cortar a maior parte das cenas dele no roteiro. Era um personagem que não funcionava. Então, ele era um filme que tinha toda a narração off. Você sabe o que é narração em off? Não sei se vocês chegaram a fazer isso no filme de vocês. Narração em off é quando você tem uma pessoa contando o filme. Então, você tem uma voz que pode ser do seu personagem principal, pode ser de algum personagem da trama, ou pode ser de uma pessoa que a gente não sabe quem é. Deus está contando uma história, por exemplo. É o famoso Era Uma Vez, né? Então isso é o que a gente chama de narração em off. Então a narração off do Tropa de Elite 1 era inteira do Matias. O Matias contava aquela história pra gente. E o filme foi filmado assim. A gente sentou lá e montei o filme inteiro sobre esse ponto de vista. Era um filme do Matias, em que o Capitão Nascimento era um coadjuvante, era um personagem secundário. E a gente montou o filme, fizemos o primeiro corte, fizemos o segundo corte, fizemos o terceiro corte, e a gente começou a mostrar para algumas pessoas, não muitas. Eu mostrei para algumas pessoas, o Zé Padilha, diretor do filme, mostrou para algumas. A gente fez algumas projeções pequenas em alguns lugares distintos. E existiam sempre dois comentários, eram só dois, e eram sempre os mesmos. Os dois comentários eram o seguinte: o primeiro era: esse filme é legal, mas ele demora uns 50 minutos para começar. 50 minutos, depois de 50 minutos ele fica legal, mas os primeiros 50 minutos não rola. Vai ser bom. Aí tem uma coisa muito importante de se ouvir: você não pode ter um filme que a pessoa não entrou na história nos primeiros 50 minutos. Isso é muito grave para qualquer filme. E o segundo comentário era unânime, toda pessoa que assistia falava o mesmo comentário, que era: nossa, mas esse Wagner Moura, hein? Eram sempre esses dois comentários. E a gente sentou e começou a tentar entender o porquê que os comentários eram esses. E a gente identificou que eram por alguns motivos. Um deles era que, para quem assistiu o filme, que eu vou falar vai fazer sentido, que o personagem do Matias era um cara que entrava na polícia por causa do amigo. Ele não sabia se ele queria ser policial ou se ele queria ser advogado. Se ele queria estudar, ele não sabia se ele queria ser playboy ou se ele queria ser policial. E ele vai sendo levado até a situação do filme complicar e ele chegar no golpe. E aí sim, ele tomava um partido e aí o filme ficava interessante. Então a gente percebeu que a gente não podia estar seguindo um personagem que não sabe o que quer por tanto tempo. Ele não era um personagem interessante. Somou-se ao fato de que o ator que faz o Matias não era um ator, era um cara que descobriu, fez um excelente trabalho, mas era um não ator que tinha um carisma que conseguia chegar no máximo até onde o não ator conseguia. E o terceiro fator é que o Wagner Moura roubou o filme para ele. Acabou, toda cena que ele aparecia, ele roubava, não tinha para ninguém, todo mundo ia chorar e ele roubava a cena. Acabou, isso é um fato. O que a gente fez? Sem refilmar nenhuma cena, a gente remontou o filme inteiro sob o ponto de vista de um cara chamado Capitão Nascimento.